Rosa conta para a Rebeca que a Aurora a viu mantendo relações com Adriano. Flor explica para Érica que Vladimir tem duas caras. Ele chegou à empresa todo bonzinho e a cortejou, mas depois o viu fazendo coisas estranhas. Ela se recusa a falar que coisas são essas. Érica avisa que vai contar para Fernanda. Érica liga para Fernanda e diz que tem algo a dizer sobre Adriano. Elas então marcam de se verem na casa de Érica. Bárbara diz a Rosa que a Aurora foi para a fazenda para espioná-la. Mas Rosa garante que a Aurora a viu com Adriano por casualidade e que não contou nada para ninguém porque sente medo e não quer magoar Fernanda nem fazer mal ao homem por quem está apaixonada. Rosa disse a Aurora que o que ela viu foi uma alucinação como as que ela está tendo. Bárbara pretende fazê-la ficar de boca fechada. Rosa afirma que o medo é a solução. A Aurora não está com medo suficiente para ir embora da fazenda. Bárbara acredita que pode controlá-la pelo medo ou pela culpa. Rosa está a ponto de contar sobre o lenço, quando há uma batida na porta e a Aurora aparece para convidar Bárbara a irem embora dali. Na saída, elas se deparam com outra cliente de Rosa com uma criança nos braços. Rosa diz à mulher que o filho dela está possuído. Eduardo consulta uma psiquiatra para avaliar a saúde mental de Liliana. Ele explica que Liliana foi levada para a clínica Miraflores há 15 anos e sua madrasta, conivente com o diretor de lá, a declararam louca, mesmo ela estando saudável. A madrasta fez com que Liliana parecesse a responsável pela morte da própria mãe. Liliana olha o jardim pela vidraça e parece triste. Carlos liga para Marina e ela diz que logo poderão se ver. Os dois estão apaixonados. Steve presenteia Vênus com um celular e diz que ele será seu instrumento de trabalho. Ele diz a Vênus que ela fez um excelente trabalho durante a festa, pois Camilo ficou muito interessado nela. Já ligou 3 vezes. De volta à fazenda, Aurora pergunta a Bárbara quanto ela lhe deve, pois nem a conhece direito. Bárbara diz que o convite foi dela e que parece conhecê-la a vida inteira. A psicóloga explica a Franco que Liliana pode ter sofrido uma psicose, mas precisa avaliar a paciente para ter certeza. Um paciente desmarca a consulta, então a doutora e Franco saem para ver Liliana imediatamente. Dando continuidade aos planos de Steve, Vênus telefona para Camilo e diz que seu tio Steve quer mandá-la para morar na Suíça e ligou para se despedir. Camilo se desespera e pede para vê-la antes que ela vá. Também está disposto a visitá-la na Suíça. Vênus marca de se encontrarem à noite, mas apenas por 1 hora. Orlando, o diretor da Prolasa, garante a Gonçalo que destruiu sem ler os documentos da Lactus que chegaram em suas mãos. Ele investigou o caso de espionagem e descobriu que Flor subtraiu os documentos da empresa. Gonçalo fica decepcionado e chama a Flor até sua sala. Flor percebe que ele está irritado. Adriano tenta ligar para Vladimir. Ele está com o telefone desligado e Adriano diz para si que ele vai se arrepender disso. Adriano decide ligar para Priscila. Ele quer que ela vá encontrá-lo no apartamento de Vladimir. Priscila quer saber se ele quer intimidá-la e Adriano confirma que sim. Érica diz para Fernanda que tem algo a contar, mas pede que antes sua amiga prometa que vai proteger Florzinha. Na frente de Orlando, Gonçalo pede para Flor explicar por que ela estava vendendo informações confidenciais da Lactus. Flor fica em pânico. Érica revela para Fernanda que Adriano estava escondido no apartamento de Vladimir. Fernanda fica surpresa e Érica diz que Vladimir estava paquerando a secretária.
Fernanda não acha que Vladimir seja o tipo de homem que vá olhar para a Flor e não entende como ela ficou sabendo de tudo isso. Orlando diz para a Flor que seu funcionário Jaime Correia confessou tudo e disse que entre eles existia uma espécie de romance. Flor garante que não conhece Jaime e, chorando, não consegue explicar nada. Érica diz a Fernanda que ficou animada com o comportamento de Franco na noite da festa e pergunta o que ela acha. Fernanda diz que, como sempre, Érica se entusiasma muito rápido e recomenda que ela tenha mais cuidado. Érica pede que Fernanda seja sua madrinha de casamento se chegar a se casar com Franco. Fernanda responde que, como sempre, ela está se precipitando. Érica, iludida, admite que sabe. Gonçalo diz para a Flor que Fernanda não deveria tê-la recontratado. Flor jura pela memória dos seus pais que nada do que acusaram é verdade. Orlando quer que ela explique então como pode um funcionário dele conhecer a ela e sua história de um dia para o outro. Flor continua afirmando que não sabe do que ele está falando. Gonçalo ordena que Flor volte para casa até que ele converse com Fernanda sobre o lamentável acontecimento. Flor chora nos corredores e Vladimir olha com pena. Priscila pede para Adriano pedir tudo o que ele quer, porque não pensa em ficar pagando suas extorsões pela vida inteira. Adriano diz que precisa de sua ajuda e antecipa que será útil para ela também. Ele quer provar para os Elizalde que ele e Priscila não estão dispostos a deixarem ser pisoteados por essa família. Priscila diz que ele está louco, pois quer que ela o ajude a enfrentar a família de seu marido. Adriano pede para ela não falar bobagem. Qual marido? Qual casamento? Qual família? Ele sabe que o importante para Priscila é que o bebê tenha o sobrenome Elizalde, não do pobre do Vladimir, e que essa criança seja a única herdeira da Lactus. Ele vai ajudá-la a conseguir isso. Adriano afirma que odeia tanto os Elizalde como ela detesta Aníbal e precisam eliminar um cúmplice da família antes que ele acabe com eles. Priscila pergunta de quem ele está falando. Adriano revela que fala de Franco Santoro, o amante da Fernanda. Priscila fica chocada. Liliana é apresentada à doutora Julieta. Fernanda volta para o escritório e encontra um bilhete de Flor informando que Gonçalo a demitiu. A doutora conversa com Liliana sobre a clínica Miraflores e seu amigo Ciro. Liliana conta sobre o jogo de xadrez e fica alterada ao falar sobre a rainha malvada. Bárbara chama Camilo para conversar na biblioteca. Santiago confessa a Aurora que Bárbara o deixou desconcertado com a nova imagem de boa mulher. A Aurora comenta que ela falou que os ama muito. Ele pergunta onde elas foram fazer compras. A Aurora mente que não perguntou o nome e desconversa. Santiago informa que conversou com o padre e poderão se casar em 2 meses. Os pombinhos combinam de começarem o curso de noivos no dia seguinte. Bárbara diz a Camilo que Santiago é ingênuo e sonhador e que está a ponto de se casar com Aurora sem se dar conta no tipo de garota que ela é. Camilo diz que a Aurora lhe pareceu muito tranquila. Bárbara diz que os homens são dominados pelos próprios hormônios e que acabou de ter uma ideia. Ela quer que Camilo a ajude a fazer com que Santiago descubra que a Aurora não é a santinha que ele pensa, e isso nessa noite. Camilo aceita. Por telefone, Gonçalo fala com o delegado e cancela tudo a respeito do sequestro de Liliana. Fernanda vai ao escritório do pai e o questiona sobre a demissão de Flor. Gonçalo explica que ainda não a demitiu, só a afastou enquanto fala com Fernanda. Ele explica sobre a visita de Orlando.
Orlando tem provas contundentes de que foi Flor quem entregou os documentos da Lactus para um funcionário da Prolasa. Fernanda fica sem palavras.